Se você ainda não trabalha como afiliado na gringa, você está perdendo o teu tempo. Eu estou aqui em uma das minhas contas da ClickBank e em um mês eu ganhei um pouco mais de $26 mil líquido como afiliada na gringa. E se você quer aprender como vender aí como afiliado na gringa, eu preparei um mini curso gratuito para você. É só clicar aqui embaixo e se inscrever no meu mini curso gratuito, assistir as aulas, subir as tuas primeiras campanhas no Google Ads para começar a vender na gringa. Bora lá, porque vender na gringa é um caminho sem volta. Essas crianças, adolescentes que chegam lá, eles chegam com algum padrão de impacto psicológico neles? Então, eles são mais retraídos? Como é que é isso? Não, muito variado. Variado? Que variado, porque assim, o abuso infanto-juvenil, qual que é o padrão do abuso infanto-juvenil? É a violência dentro de casa, ou da casa da vítima, ou do agressor, ou de ambos, por pessoas conhecidas, sexo masculino, né, representa aí de 80% a 90% dos casos. Então, ela sofre, né, um processo de violência que geralmente perdura por algum tempo. Não é algo... A maioria delas não sofre um episódio único, isso é raro. O padrão mesmo é uma violência mais arrastada, mais crônica. E que demora para vir a revelação. Né? A revelação da violência demora. Muitas vezes há o flagrante, muitas vezes vem a revelação, mas essas pessoas dependem de terceiros para que a denúncia aconteça. Então, por isso que a subnotificação é tão grande. A gente tem em torno aí de 90% de subnotificação em relação a esse tipo de violência sexual. O que é subnotificação? Por exemplo, a cada 10 vítimas de estupro, uma denuncia. Então, 90% não denuncia. Em torno de 90% não denuncia. Então, por exemplo, a gente tem dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública registrando 66 mil casos de estupros no Brasil. E desses 66 mil casos, a maioria deles de crianças e adolescentes. Aí você pensa, nossa, 66 mil é muita coisa, né? Dá para encher um estádio, né, de futebol, dos maiores. Mas representa uma fatia de 10%. Então, você imagina a quantidade de criança e adolescente que está sendo vítima de violência agora. E que jamais chegará a ser noticiado, né, denunciado, revelado. Então, é um problema muito grave, né? Esses números, eles são a pontinha do iceberg, assim, do problema gravíssimo que a gente enfrenta. A maioria não chega às autoridades. Não chega. E aí, quando elas chegam para a perícia, a maioria delas nem sabe o que elas estão fazendo lá. Que não entendem. Muitas delas nem entendem que elas estão sendo abusadas. Porque não receberam nenhuma informação a respeito. Então, como é que uma criança vai identificar um abuso se ninguém conversou com ela sobre o que é o abuso? O que pode, o que não pode acontecer com o seu corpo. Se ela nunca teve ensinamento sobre isso, ela vai ser condicionada a achar certo qualquer coisa ali, né? Sim, porque para o mundo dela, aquilo é natural. Aquela prática é corporal para ela. É um toque corporal. Né? E esses abusadores, eles têm o padrão de justificar essas práticas como carinho, como brincadeira, como, né, uma cosquinha diferente. Então, eles usam de termos que as crianças conhecem. Né? Isso aqui é um carinho especial, isso aqui é uma brincadeira que a gente vai fazer. Todo mundo faz isso. Ele fala isso, todo mundo faz isso. E a criança não tem capacidade de entender que aquilo não é permitido, a não ser que alguém venha e fale para ela, olha, ninguém pode brincar com o seu pipi. Ninguém pode dar beijinho no seu bumbum, ninguém pode dar beijinho no seu pipi, ninguém pode pedir para você dar beijinho no pipi do outro. Se você não especifica o que não pode acontecer, ela jamais vai identificar. Entendeu? Tem umas campanhas que eu sou um pouco crítica, eu sempre falo, não adianta você chegar para uma criança e falar assim, ninguém pode tocar a mão aí. Se alguém colocar a mão aí, você grita, você sai correndo, você vai contar para a mamãe, vai contar para... Gente, como é que você vai falar isso para uma criança? Principalmente, né, na primeira infância, que ela depende de outras pessoas para tomar banho, para fazer uma limpeza, uma higienização, para passar um creminho. Ela não entende o que você está falando. Pôr a mão para ela é pôr a mão. Seja para limpar,
Seja para passar um creminho, seja para abusar. Para ela é simplesmente pôr a mão. Ela não consegue diferenciar uma coisa da outra. E aí você acaba criando uma confusão muito grande, porque a tia da escola vai ter que passar o lencinho. A tia da escola vai ter que passar o creminho, vai ter que ajudar a limpar o bumbum. E se a mãe fala, não, ninguém pode pôr a mão, ela olha a tia pondo a mão para limpar e ela entende que não pode. E aí chega, a tia pôs a mão. Então a gente tem que especificar o que pode e o que não pode. Dando exemplos que elas entendam, claro, que é do mundinho delas, na idade que elas estão de desenvolvimento, você tem que dar os exemplos. Bem assim, entendeu? Ai, tem gente que fala, Mariana... Deve ser difícil. Ai, Mariana, eu não consigo, eu tenho vergonha, como é que eu vou falar isso? Eu falei, gente, aproveita o banho. Na hora do banho, você não ajuda a dar banho no pequenininho, na pequenininha? Vai lá, fala assim, a mamãe vai passar o sabãozinho aqui, isso pode, tá bom? E vai ensinando o que pode. Ó, agora a mamãe tá passando um creminho, a mamãe vai limpar o bumbum. Quando for na pediatra, a pediatra precisa ser examinada. Agora, imagina se você fala para uma criança que ninguém pode pôr a mão, chega na pediatra, ela precisa examinar. Aí é aquele escândalo, né? A criança fica super confusa, de que nada pode tocar a sua parte íntima. Então, vira, assim, né, uma confusão muito grande. E acaba gerando muita confusão, inclusive que chega nas delegacias e chega no IML. Casos que não são violência, mas há uma interpretação porque há uma dificuldade de informação e comunicação. Faz sentido. Chega a assadura, chega a avó que olhou a genitália das netas e comparou uma com a outra e fala, nossa, essa aqui o buraquinho tá mais aberto. Ah, essa aqui o buraquinho tá mais fechado. Então acho que aconteceu alguma coisa com a que tá mais aberto. Chega... Eu falo, e é tudo falta de informação, por causa daquele tabu que a gente falou lá no começo. De não pode falar, não pode ver, não pode tocar, não pode conhecer. E aí gera toda essa desinformação. Claro que é a minoria dos casos, né? É importante ressaltar que a maioria dos casos que vêm são casos reais, verdadeiros mesmo. Mas essa desinformação também chega.